Doutora Denise Albano, o presidente da República, Luiz Inácio, demitiu mais uma mulher do seu ministério, que foi Nízia Trindade. Pelas declarações que ela tem feito aí, que têm sido reproduzidas por alguns órgãos de imprensa, demonstra insatisfação. Ela saiu por incompetência ou apenas está se vitimizando? É comum entre mulheres de esquerda alegar que são vítimas do machismo, o patriarcado, a misoginia, ou seja, o preconceito contra o simples fato de ser mulher. Mas, na verdade, a demissão dela foi uma decisão pessoal do Lula, que colocou no lugar o Alexandre Padilha, seu ex-ministro das Relações Institucionais, marcada aí a sua passagem por esse ministério que cuida da articulação política com o Congresso Nacional pela incompetência, que é marca registrada, não é? Claro que parece que o principal mérito para ser ministro do Lula é mostrar uma folha corrida de serviços mal prestados ao Estado brasileiro, à população brasileira. O Padilha, que constava na famosa lista da Odebrecht, o Padilha, que quando ministro da Saúde foi responsável pela implementação do programa Mais Médicos, que sob o pretexto de levar médicos para o interior do Brasil, o dinheiro foi usado para financiar a ditadura cubana, com médicos cubanos sendo despachados para vários rincões deste país, recebendo cerca de 20% do que seria o salário que foi estabelecido no contrato. Temos aí que o Alexandre Padilha, enquanto ministro das Relações Institucionais no governo Lula.3, sequer era recebido por lideranças dos partidos da base, um péssimo negociador. O principal atestado dessa incompetência, também podemos dizer assim, é o fato de que estamos já em meados de março e sequer o orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional. O Brasil sequer tem o orçamento do ano em curso, já terminamos praticamente o primeiro trimestre, e sequer, enfim, o orçamento do governo, os investimentos, os recursos para pagar aumentos de servidores públicos, os investimentos na área da saúde, da educação, estamos aí nesse vácuo. Mas foi demitida em seu lugar, foi colocado Padilha, e a Nízia Trindade saca o discurso de que foi vítima dessa misoginia, de que foi, desde que assumiu seu posto, foi objeto de ataques, ela foi fritada pela imprensa, mas interessante que ela nunca atribui a responsabilidade para o Lula, que numa reunião ministerial chamou a atenção dela com uma certa severidade e toda a imprensa noticiou que ela foi chorar nos ombros da Janja, da primeira-dama. A Janja como que interveio junto a Lula para que ele tivesse paciência com ela, que ela não fosse demitida. Porque a época dessa chamada que o Lula fez a ela numa reunião ministerial, expondo-a, já se sabia que ela estava enfrentando aí, por má gestão no seu ministério, uma grave crise dos hospitais federais administrados aí, responsabilidade principalmente o abastecimento de insumos, gestão diretamente, atribuição do Ministério da Saúde. Então havia uma crise grave, principalmente dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Já se sabia lá em setembro de 2024, falhas na gestão dos órgãos transplantáveis e 6 pessoas foram contaminadas por HIV, por órgãos contaminados que passaram
batido pelos testes e 6 pessoas que receberam órgãos transplantados acabaram sendo contaminadas pelo HIV, que gera AIDS, e o que temos é isso, é uma incompetência. Veja que durante a gestão da Nízia foram 6,4 milhões, quase 6 milhões e meio de casos de dengue, mais de 6 mil pessoas morreram. Ela não comprou as vacinas para dengue, deixou aí quase 370 milhões de reais em medicamentos serem evaporados, queimados, simplesmente porque deixou de distribuir esses medicamentos até o prazo de validade, e esses medicamentos tiveram que ser incinerados, destruídos. É a incompetência como marca registrada do Ministério do Lula, e o Ministério da Saúde é um dos que mais ilustra essa incompetência, mas como é típico de esquerdistas, a culpa sempre é dos outros, nunca a responsabilidade é deles.